Nós hoje, então, como previsto, vamos ter uma aula sobre Cuba e sobre a Nicarágua. E, ao mesmo tempo, vamos ter a palestra do Caio Gomes, na segunda parte, sobre as canções engajadas na América Latina. Tem, claro, que uma relação direta com o tema dessa primeira parte. E vou apresentar mais aqui a vocês algumas linhas gerais dessas questões da Revolução Cubana e da Revolução Sandinista, que são temas clássicos sobre os anos 60, sobre os anos 70 na América Latina, quando as esquerdas se voltaram para esse horizonte revolucionário. E esse mesmo tema poderia ser tratado em relação a outros países, né? Os tupamaros no Uruguai, as guerrilhas todas na Argentina, esse tema também em relação ao Brasil dos anos 60, dos anos 70, mas eu vou tratar das duas revoluções que se tornaram simbólicas de países em que o horizonte revolucionário foi de fato alcançado e a experiência da revolução pôde ser vivenciada com todo o seu lado romântico, de um entusiasmo e de uma vibração que isso envolveu e, por outro lado, com os enormes desafios que foram enfrentados por esses homens que se propuseram a conduzir os novos governos e a reorganizar profundamente as duas sociedades, tanto Cuba quanto a Nicarágua. E não é preciso dizer que essas duas revoluções tiveram uma repercussão extraordinária para toda a América Latina, porque Cuba acabou sendo um marco que interferiu no curso das esquerdas em outros países, ou seja, a revolução passou a ser vista como um processo possível, como um processo possível de ser alcançado, e por isso mesmo foram surgindo focos revolucionários, alguns dos grupos inclusive sendo treinados em Cuba nas técnicas da luta de guerrilhas, na estratégia da luta guerrilheira, uma luta que vinha da zona rural, que vinha do campo, que era feita por grupos pequenos que tinham que enfrentar exércitos importantes, maiores, numericamente maiores e também do ponto de vista técnico e bélico muito mais bem equipados, muito mais estruturados. Então, esse caminho da guerrilha como uma alternativa para se confrontar essas forças armadas consolidadas. E Cuba, a partir de então, como uma referência, não só do ponto de vista do ideal revolucionário, agora sim tangível e palpável, a partir de 59, como também em termos desse apoio que o governo revolucionário cubano prestou aos movimentos de esquerda no restante da América, com essa perspectiva de que a revolução pudesse se generalizar. Isso cada vez foi sendo deixado mais de lado pelas inflexões que o governo cubano fez, foi obrigado a fazer e quis fazer. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Ou seja, cada vez mais a experiência cubana deixou de ser pensada como algo que iria espraiar uma onda revolucionária por toda a América Latina e o governo cubano, então, selou essa aliança com a União Soviética e, a partir daí, então, a revolução ficou confinada a Cuba. Ainda assim, é claro que essas irradiações continuaram saindo de Cuba em direção ao continente, ao mesmo tempo em que movimentos revolucionários continentais também quiseram sempre apoiar Cuba e dar suporte à causa cubana. Essas trocas aconteceram em vários planos, por exemplo, no plano intelectual, né? O Caio vai falar mais do âmbito musical e artístico, onde diversos nomes da música latino-americana, por exemplo, tinham esse carinho para com a Revolução Cubana e visitaram Cuba e fizeram shows em Cuba, ou seja, Cuba se tornou ali a menina dos olhos de muitos intelectuais e artistas que tinham inclinações de esquerda. E mais adiante, a Revolução Sandinista, que eclode no ano de 1979, e que, por um lado, também vem na esteira desse movimento todo, que tem como um divisor de águas o ano de 1959 e o êxito da Revolução Cubana, a deposição do ditador Fulgêncio Batista, por um lado, vem na esteira desse movimento, mas em 79 o mundo já era outro, a União Soviética já era outra, o cenário internacional todo era diferente, inclusive as posições de esquerda já haviam sido digeridas, reelaboradas
à luz dos regimes militares que haviam se imposto em diferentes países da América Latina. Então, é claro que a Revolução Sandinista também incorpora elementos novos em relação ao que havia sido a Revolução Cubana. Bom, então, a questão toda dessas duas revoluções como marcos simbólicos fundamentais de uma era de revoluções, de um horizonte revolucionário muito vivo, não apenas nesses países, mas na América Latina como um todo, e de alguma maneira a Revolução Cubana abrindo esse período histórico e a Revolução Sandinista como um momento de um encerramento em que uma nova revolução tem êxito e, no entanto, ela já coloca em cena, como eu logo vou mencionar a vocês, ela já coloca em cena perspectivas políticas distintas das cubanas. Então, eu vou começar rapidamente pela Revolução Cubana. É claro que esse tema é um tema vasto, é um tema que mereceu muitas interpretações e debates historiográficos. Eu vou mencionar a contribuição desses autores que eu listei aqui na lousa, e é um tema que depois merece leituras complementares. De toda forma, a história da Revolução Cubana começa, é claro, né, se a gente for pegar, bom, de onde é que brotaram as animosidades, as tensões que eclodiram em Cuba lá nos anos 50. E essa história começa com, é claro, a independência de Cuba perante a Espanha em 1898 e a extraordinária presença política dos Estados Unidos em Cuba a partir de então, com a Emenda Platt, a chamada Emenda Platt, e ao mesmo tempo com o arrendamento das bases navais, o estabelecimento das bases navais em Cuba, bases navais norte-americanas, por exemplo, a base de Guantánamo. Nós aqui já falamos disso quando tivemos a aula sobre a Guerra Hispano-Americana, quando Cuba se tornou independente. E a independência de Cuba e essa então uma intervenção do ponto de vista legal, jurídico, né? A Emenda Platt permitia a intromissão dos Estados Unidos em assuntos internos de Cuba, em assuntos políticos internos, ou seja, aquilo havia sido regularizado pela Constituição cubana. Isso tudo vai gerando uma série de distorções na história de Cuba ao longo das primeiras décadas do século XX, e nos anos 50 quem governava Cuba era Fulgêncio Batista, um ditador que mais uma vez contava com o respaldo norte-americano. E os interesses norte-americanos eram prioritários em Cuba, o país estava a serviço desses interesses econômicos. Do ponto de vista cultural, social, os norte-americanos frequentavam largamente a ilha e frequentavam os bordéis, frequentavam os cassinos, havia, enfim, toda uma estrutura de lazer e, ao mesmo tempo, um lazer associado à pobreza, à humilhação humana, à corrupção que permeavam essa sociedade. O que acontece é que no ano de 1953, um grupo de jovens, que é um grupo que se organiza em um movimento que foi chamado de Movimento 26 de Julho. Fazia parte desse movimento Fidel Castro. Esse grupo de jovens, então, trama uma reação, um ataque à ditadura de Fulgêncio Batista e realiza o famoso ataque ao quartel de Moncada. E esse ataque ao quartel de Moncada, enfim, uma instância simbólica desse aparato de poder, desse aparato repressivo da ditadura de Fulgêncio Batista, foi um ataque mal sucedido. E os jovens que participaram do movimento foram presos e um pouco depois foram exilados do país e seguiram para o México. Justamente no México, em meados da década de 50, Ernesto Che Guevara, que vinha da Argentina, que havia nascido em Rosário, que havia passado boa parte da sua infância em Córdoba, que já jovem quis estudar, quis fazer o seu curso de medicina, o seu curso universitário em Buenos Aires, que então participa desse ambiente dos setores médios argentinos e nos anos 50 das questões que o peronismo coloca
a esses setores médios a respeito do projeto peronista, o que é que aquilo representava. Falamos já sobre o peronismo aqui nesse curso. E Che Guevara, então, ao contrário da sua família, que assume posições francamente antiperonistas, tem uma simpatia em relação a uma certa sinalização para as mudanças sociais que o peronismo colocava em cena e, no entanto, também guardava severas críticas em relação aos limites daquele projeto. E ele, então, resolve viajar, ele faz parte, por um tempo, da Marinha Mercante, viaja como membro da Marinha Mercante Argentina, depois ele realiza aquela famosa viagem pelos Andes, uma viagem que resultou no Diários de Motocicleta, diário escrito pelo seu companheiro de viagem, e depois, como vocês sabem, o diário foi transformado em filme pelo Walter Salles, e esse filme é um filme primoroso, né? Quem não assistiu merece assisti-lo, mostrando muito que era essa figura de um jovem idealista que vai descobrindo a América do Sul e as mazelas sociais dessa América do Sul. Bom, o Che Guevara se encontrava no México nos anos 50, ele havia passado pela Guatemala, ele havia apoiado o governo guatemalteco do Jacobo Arbenz, que era um governo nacionalista, um governo pró-reformas sociais. Esse governo havia sido deposto com a intervenção direta dos Estados Unidos nesse golpe, e o Che Guevara também abandona o país, vai para o México e entra em contato com esse grupo do movimento 26 de julho, acaba se unindo a esse movimento e esse grupo se rearticula para voltar a Cuba. E, então, a bordo do famoso iate Granma, esse grupo do movimento 26 de julho desembarca na porção oriental da ilha de Cuba no ano de 1956. E a partir do ano de 56 tem início, então, a famosa guerrilha de Sierra Maestra. Essa guerrilha que se tornou lendária porque esses jovens, então, se espalharam pela região serrana da porção oriental de Cuba para, então, ganhar terreno, criar focos de oposição ao governo de Fulgêncio Batista e, ao mesmo tempo, para persuadir a população local de que a causa revolucionária não apenas era louvável, como ela era factível. E esse grupo de Sierra Maestra, bom, é claro que existem relatos, registros, depoimentos interessantíssimos acerca dessa experiência de viver e viver proximamente a essa população rural, pobre e que vai, primeiro, apresentando toda uma desconfiança em relação a esses guerrilheiros, depois há, por exemplo, situações em que aqueles que tinham algum conhecimento de medicina prestam serviços a essa população, há toda uma convivência que também vai favorecendo a aproximação entre a população rural, civil e essas lideranças guerrilheiras, e esse grupo vai ganhando importância. Ao mesmo tempo em que na cidade os guerrilheiros de Sierra Maestra conquistam progressivamente apoio. E uma instância fundamental de apoio ao projeto dos guerrilheiros de Sierra Maestra foi o chamado Partido Ortodoxo. Havia um partido comunista em Cuba, mas o Partido Comunista não partilhava desse horizonte guerrilheiro e revolucionário sustentado pelos homens de Sierra Maestra. E o Partido Ortodoxo, que grosso modo era um partido que tinha uma plataforma nacionalista, nacional e popular. E esse conteúdo nacional popular, que significava fundamentalmente um anti-imperialismo, uma resistência a essa presença norte-americana em Cuba, o Partido Ortodoxo, então se reconhece em algumas das demandas dos guerrilheiros de Sierra Maestra e esses grupos vão se articulando. Essa ação urbana em Havana, capital de Cuba, na porção ocidental, vai então progressivamente somar esforços àquele movimento que vinha conquistando espaço na porção oriental, e no Réveillon de 1958 para 1959, esse grupo já está militarmente consolidado
e o Fulgêncio Batista, que celebrava o Réveillon, se vê realmente ameaçado e decide abandonar o país, deixando, portanto, o poder vago aos revolucionários. Ele abandona o país juntamente com toda a sua entourage, né, com todo o seu grupo, o grupo que sustentava esse governo ditatorial. Essa gente deixa o país e, a partir daí, então, os guerrilheiros vêm de Sierra Maestra, percorrem o país, entram em Havana. Há fotografias extraordinárias desse momento da entrada dos guerrilheiros em Havana e de como eles são recebidos pela população. E a Revolução, portanto, havia sido bem sucedida, havia vencido. A partir de 59, então, a grande questão era o que fazer com Cuba, o que fazer com essa nova ordem. E essa discussão sobre esse primeiro momento da Revolução Cubana é muito bem realizada pelo Luiz Alberto Muniz Bandeira, nesse livro de Martí a Fidel, um livro em que ele dialoga com autores clássicos que refletiram sobre esse problema antes dele. Por exemplo, Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, que cunhou uma expressão clássica para pensar esse primeiro momento da Revolução em relação ao segundo momento que entra em cena em 1961, que é a expressão da revolução dentro da revolução. Ou seja, 59 teria sido uma primeira revolução que vai ganhar um novo sentido, uma nova direção a partir de 61. Então, Florestan Fernandes cunhou essa imagem da revolução dentro da revolução e o Luiz Alberto Muniz Bandeira realiza nesse livro um balanço sobre os debates que se produziram em torno dessa primeira experiência e da guinada que ela sofre a partir de 61. E é claro que ele produz essa reflexão num momento em que já não se busca usar Cuba como uma referência para se discutir a viabilidade da revolução. Porque vamos nos lembrar que o Florestan Fernandes, quando faz isso, a grande questão dele é qual é o caminho para a revolução, né? E Cuba sendo analisada como um laboratório em que certas escolhas foram feitas. Aqui, quer dizer, a proposta já não é essa, mas o olhar já é o olhar de um intérprete, um historiador que procura explicitar aquilo que estava em jogo naquele momento. Isso tudo para dizer, então, que, por muito tempo, as interpretações sobre a Revolução Cubana foram muito informadas pelas posições políticas assumidas pelos intérpretes que olhavam para Cuba para endossar o caminho seguido lá ou para refutar aquele rumo tomado e defender que a verdadeira revolução tinha que ter caminhado numa outra direção, ou seja, debates muito politizados a respeito dessa experiência histórica. De toda maneira, 59 é um ano em que esse grupo entra em cena. Os papéis vão ser distribuídos, as relações de poder dentro desse grupo também vão ser equacionadas. E, já antecipando aqui a vocês, Che Guevara é, claro, uma figura de enorme prestígio nesse núcleo de poder cubano, desse novo governo em 59, de enorme prestígio pela liderança militar e ideológica que ele exerceu durante os anos de Sierra Maestra, mas ele também, logo, apesar desse prestígio, vai entrar em desacordo com, por exemplo, os irmãos Castro. E ele vai ser enviado para missões diplomáticas desse novo governo cubano, por exemplo, a União Soviética. E essas missões diplomáticas, por um lado, claro, elas carregavam o prestígio de alguém que vai negociar acordos, formas de apoio em nome do novo governo. Por outro lado, também já com sinais de ser alijado desse núcleo duro que realmente iria conformar essa nova ordem cubana.
Então é muito interessante a biografia sobre o Che Guevara, que vão mostrando, por um lado, esse estado de êxtase dele em relação a esse projeto vitorioso e, por outro lado, um sentimento que vai se manifestando de perda do controle sobre as decisões realmente importantes que vinham sendo feitas. Grosso modo, qual era a grande bandeira do Che Guevara? Era de que Cuba conseguisse se tornar economicamente autônoma, que ela pudesse não apenas se livrar do imperialismo norte-americano e nacionalizar, por exemplo, as refinarias de açúcar e pudesse, então, transformar essa grande produção açucareira em uma instância de fortalecimento da economia nacional, mas, sobretudo, que o açúcar viesse a ser contrabalançado em termos de centralidade econômica com outros produtos e também com já uma produção industrial que fosse suavizando a dependência econômica de Cuba, que havia se especializado realmente na exportação agrícola unicamente. Ou seja, a perspectiva do Che era de que Cuba pudesse se desenvolver economicamente no sentido de diversificar a sua produção e assegurar essa autonomia. Bom, então, isso ao lado de outras questões que vão colocando o Che um pouco na berlinda, aos poucos. E, por outro lado, havia ainda muitas convergências a respeito do que se fazer. Por exemplo, havia convergência em relação ao tema de um programa de alfabetização das massas. Um grande programa de alfabetização popular, uma alfabetização voltada aos adultos, que eram ainda, em larga medida, analfabetos em Cuba. Ou seja, um projeto educacional de grande entusiasmo, de grande voluntarismo, e é por isso que os jovens são convocados a participar dessas campanhas de alfabetização. Podemos comparar isso ao que nós vimos no México pós-Revolução Mexicana, quando também o José Vasconcelos conclamou os maestros missioneiros. Então, por um lado, essa ideia de levar a educação ao campo, levar a educação à população mais pobre. E isso rapidamente é colocado em cena nessa Cuba pós-revolucionária. E também houve uma grande convergência em torno do projeto de reforma agrária, ou seja, de que algumas grandes propriedades seriam nacionalizadas e seriam repartidas. Essa ideia de que a Revolução trazia consigo uma verve que era contrária à estrutura latifundista, que era contrária a essa concentração de terras e, ao mesmo tempo, é claro que essa concentração de terras estava associada a essa presença econômica dos Estados Unidos em Cuba. Então, também em relação a isso, as coisas caminham muito rapidamente.